Paz, igreja, tudo bem com vocês? Então, nesse vídeo de hoje eu quero compartilhar um testemunho de vitória. Esse testemunho é um testemunho que eu estava me lembrando, né? Por algumas vezes na minha vida pessoal, particular, eu já pude presenciar Deus abrir um mar vermelho algumas vezes para mim. E esse testemunho é um testemunho que eu não era cristã, eu era bem nova, bem jovem. Eu tinha temor de Deus, mas eu não era essa Raquel, né? Eu não tinha Jesus, eu não tinha Jesus, não, mas tinha temor de Deus, né? Sabia da existência de Deus, mas eu não tinha o temor, não, eu não era, né, essa pessoa. Mas esse testemunho é um testemunho muito grande. E algumas vezes na minha vida eu pude ver algumas vezes Deus abrir literalmente o mar vermelho. Eu me lembro que eu terminei o ensino médio e eu ficava muito preocupada com o meu futuro, muito preocupada do que seria de mim, o que seria do meu futuro. Eu era uma jovem muito preocupada. E eu terminei o ensino médio. E o ensino médio foi muito assim difícil porque eu tinha que pegar 2 ônibus para ir para a escola e 2 ônibus para voltar. E terminou, né? E veio assim uma preocupação maior. E agora o que eu vou fazer da minha vida? Terminei esse ensino médio e eu já havia tentado concursos públicos algumas vezes. Eu não era cristã nessa época, não pregava, nada disso. Minha vida era totalmente diferente. Eu só lia, eu lia muito, né? Bem assim, muito nova, né? Bem criança. Passei a minha adolescência inteira lendo livros de literatura, barroco, arcadismo. E eu me lembro que eu ficava muito preocupada com o meu futuro. E eu tinha tentado militarismo, porque eu gosto da ordem, eu gosto de tudo ordenado, né? E eu não tinha conseguido durante o ensino médio para sargento. E ele eu ficava, olha, muito preocupada, né? Eu não falava a Deus, né? Mas eu ficava muito preocupada. O que vai ser de mim? O que vai ser da minha vida? O que vai ser do meu futuro? Eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que passar algum concurso. Aí depois, né, que esse milagre aconteceu, eu passei em alguns concursos públicos, tem até meu nome no jornal, onde eu posso até mostrar aqui para vocês. E eu ficava muito preocupada. Aí eu me lembro que eu ficava muito preocupada, muito, muito, muito. Aí, aí teve um dia que eu tava muito chateada, muito triste, muito preocupada, sem perspectiva de vida, irmãs, uma tristeza. Eu falei, Senhor, o que vai ser da minha vida? Senhor, assim, né? Eu falando aqui, mas na época, gente, o que vai ser da minha vida, do meu futuro? E ali eu saio, aí tem uma reta aqui na minha rua aqui, que essa reta, ela cruza vários municípios, vários municípios. É uma reta, irmãs, muito longa, tem vários quilômetros e ela cruza assim diversos bairros, vários municípios, várias cidades e são muitos quilômetros. E nesse dia eu tava muito chateada, eu tinha uns 20 e poucos anos. Aí eu tava muito assim, muito triste, muito chateada, desolada, sem saber o que eu vou fazer da minha vida e não querer decepcionar meus pais. Aí eu peguei essa reta, muito chateada, e fui andando. Fui andando, eu tinha muito isso, né? E é uma sugestão. Se um dia você tiver assim, vai caminhar. Se um dia você tiver, caminha, pega folhetos, panfletos e vai entregando de casa em casa. Vai falar de Jesus, vai evangelizar. Na época eu não sabia disso, eu não era essa Raquel, mas eu fui andar. Aí peguei essa reta e saí, fui andando, aí minha mente foi melhorando. Fui andando, irmãs, andei muitos quilômetros, acho que eu andei uns 3 quilômetros, andei muito. Aí tem uma cidade aqui vizinha, bem mais pra cá é mais perto, é 1 quilômetro que você anda, pra cá é mais perto. Pra lá são muitos quilômetros. Aí uma cidade que tem muitos comércios e tal. Aí eu fui andando e já fui melhorando, sabe? Minha mente foi melhorando.
Aí, isso há vários anos, 20 e poucos anos atrás. Aí, Irmãs, tem uma cidade assim de muito comércio, né? Tem shopping lá. Eu virei, fui andando, fui parar lá no grande centro. Vou ver loja. Aí fui ver loja, ver roupas, vitrines. Aí fui. Parei numa banca de jornal. Por que eu parei nessa banca? Porque eu gostava muito de ler. Eu comprava revistas, tinha até uma revista Vida Simples, livros. Eu gostava meu mundo era esse mundo de ler, de leitura, enfim. E tinha um jornal que era Folha Dirigida, eu nem sei se existe mais esse jornal. Eu não sei se você sabe da existência desse jornal, mas o jornal é Folha Dirigida. E ali nesse jornal, eu não sei se você sabe da existência, eu não sei nem se existe mais, mas se você sabe da existência desse jornal, se ainda ele está circulando, coloca aqui embaixo. O jornal ainda existe, irmã Raquel. Coloca aqui, mas nunca mais eu tive ciência. Naquela época não tinha celular, não tinha internet, não tinha nada disso que nós temos hoje. Aí eu parei numa banca de jornal, irmãs, olha o milagre de Deus. Hoje, assim, na presença do Senhor, eu falo de Deus. Mas naquela época eu não entendia. Aí tinha um jornal assim, Folha Dirigida, e estava escrito lá, concurso para entrar num curso, né? Para fazer esse curso, que era um curso de 4, 5 anos, e lá só entrava quem tinha muita condição financeira. Olha só. E eu sempre também tive muita fé. E assim, um local que só a burguesia, só pessoas que tinham muito dinheiro, que entrava, que passava, que pagava, e eu não tinha nada disso. Aí eu olhei aquilo, irmãs, me deu um estalo, vou fazer. E era algo assim, venha fazer sua inscrição, fazer a prova, o processo seletivo. Eu queria, né, estudar mais ainda, né? Venha fazer seu processo seletivo, não paga matrícula, não paga. Era algo assim, relâmpago. Ia fechar amanhã. Era naquele dia que eu tava vendo, meu olho bateu assim, mas estava lá. Meu olho bateu assim e estava lá. Aí, né, era 2 dias. Como era assim, não precisava pagar, era assim, algo muito rápido. Era naquele dia e no outro. Aí naquele dia já não dava, porque já era tarde. De tarde, 4, 5 horas. E 5 horas fechava. Eu fui no outro dia. Vim pra casa já toda diferente, né? Com uma nova perspectiva. Vou fazer, não custa nada, vou fazer. Aí eu peguei e fui no outro dia lá, fiz a inscrição, passei. Aí depois eu comentei com a minha família e, e eu sei que cada mês ali foi um milagre para honrar aqueles compromissos, para honrar Deus. Eu vejo Deus abriu esse mar vermelho e eu pude concluir aquele curso, me formei. Depois eu fui para a Federal, fui estudar na UF, fui fazer outras coisas, né, que já não precisava pagar. Mas assim, era muito dinheiro e cada mês um milagre, cada renovação de matrícula o próximo ano, eu vi assim literalmente a mão de Deus. Deus realizou esse grande sonho na minha vida e eu fui por fé. Que condição que você tinha? Nenhuma. Você acreditava? Não, mas eu fui lá e tentei. Fui lá, fiz a minha parte. E era assim, você não precisava pagar a inscrição, porque a inscrição já é um valor, né? Já é um valor que às vezes você não dispõe. Mães, um milagre. Hoje, eu olhando, observando, olhando atrás, eu vejo que foi um milagre de Deus. Então, Deus, ele abre o mar vermelho para o povo dele, o escolhido, chamado, né? Todos são chamados, né? Todos nós somos chamados e eleitos à salvação. Mas eu quero dizer aqui que foi um mar vermelho, porque Deus abriu vários mares vermelhos na minha vida. O impossível, esse foi um deles. E eu lembrei esses dias, eu quero compartilhar com você.
porque o Deus que nós servimos, Ele é dono do ouro e da prata. Paz.